Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre propósito. Eu acredito que nós não devemos levar uma vida sem propósito. Deixa a vida me levar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus com propósito. No devocional de hoje, o número 4, nós vamos falar sobre isso. E se você já gostou deste tema, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Já quero deixar uma dica para vocês. Escolha sempre o mesmo horário para fazer o seu devocional. Eu costumo fazer pela manhã, é o horário que eu gosto, é o horário que está melhor para o meu dia. Lembrando que as dicas que eu trago aqui são minhas dicas, isso não quer dizer que você precisa seguir ou não, mas são dicas se você acha que se encaixa na sua vida, para você, se você acha que se encaixa para você, então pega essas dicas, tá bom? Então escolha um horário, isso é para virar costume e você não falhar. E outra coisa que eu quero dizer, o devocional, ele não é uma opção, mas sim um dever diário. E o nosso devocional de hoje está no livro de Esther. Eu vou ler o versículo 13 e 14 do capítulo 4, que diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? No verso 14, Mordecai diz assim, que é o versículo que mais me chamou a atenção. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? E aí, como vocês sabem, eu sempre vou buscar significados. E eu vou buscar o significado de conjuntura, que significa situação difícil, atribulação, aperto. Ou seja, ele está falando assim, você acha que talvez por conta dessa situação difícil que o povo judeu está passando, agora você nessa posição de rainha, você não deve fazer alguma coisa? Não tem um propósito você estar aí? Mais uma vez ele faz Esther refletir, né? Essa fala dele eu fiquei pensando, né? Realmente tinha um propósito para Esther estar no palácio. E o propósito era esse, era influenciar de alguma forma para que o povo judeu não fosse exterminado. E Esther então fala com ele, pede para ele e mais alguns jejuar por ela por 3 dias e ela também entrou em jejum. Por quê? Porque de certa forma ela estava com medo. Naquela época, para entrar diante, né, na presença do rei, precisava ser convidado. Se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, você poderia morrer, o rei poderia mandar te matar, inclusive a rainha, não importa quem fosse. Então ela sabia que ela estava correndo risco entrar na presença do rei sem ser convidado. Existe um propósito de Deus em tudo, como eu falei no começo do vídeo, Deus, ele é um Deus de propósito. A gente pode ver na Bíblia, no decorrer da história, que Deus tem um propósito em tudo. Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, ela se completa, porque tem um propósito. E se nós formos falar de alguns personagens, né, bíblicos, a gente vê também cada um com um propósito a cumprir, que Deus destinou, e cumpriram, tanto nós descobrirmos qual é o nosso propósito de vida. Para o que é que viemos, não é? Outro dia foi o meu devocional sobre isso. Para o que é que viemos? Eu e você, nós temos um propósito. E ele está nas mãos de Deus, está no coração de Deus. Então eu e você, nós precisamos buscar ele para saber sobre esse propósito e viver esse propósito. Acredito muito também nas estações da vida. Qual é a estação da sua vida que você está vivendo agora? Porque a gente não pode atropelar as nossas estações, senão nós não vamos viver o propósito. Porque de repente você pode estar vivendo neste momento uma estação de espera, né? Uma estação que não dá ou não pode fazer nada. Ou então você está vivendo uma estação de avanço, é para avançar, é para ir.
Então, de aprendizado é um momento de aprender, então aprenda. E daqui um pouquinho vai ser um momento de ensino, você vai ensinar. Então ensine. Nós temos as estações da nossa vida e precisamos entender qual é ela para que nós podemos seguir no propósito, seguir no fim, né, do propósito da nossa vida. O devocional de hoje foi rapidinho, mas espero que você tenha me entendido, que tenha falado no seu coração. Se falou, comenta aqui, deixa um comentário, eu gosto muito de ouvir os comentários. Se você tem um testemunho, escreva aqui também, eu vou te responder. E falou comigo, sabe, essa palavra em Esther, propósito. Temos que ter um propósito de vida, temos que ter o que fazer para onde não viver de uma forma desordenada. Nós temos um Deus com propósito e Ele tem um propósito para nós. Só precisamos descobrir qual é. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de sair desse vídeo sem se inscrever se você ainda não é inscrito. Nos ajude a chegar nos 1000 inscritos e compartilhe, curte, comente. Assim o YouTube vai entender que precisa enviar para mais pessoas esse vídeo, e o propósito desse canal é falar da palavra de Deus e chegar aonde nós não podemos chegar. Então, nos ajude. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!